Tá. Bom, quanto é que se gastou lá? Desconheço valores eu ouvi concretos, dizer que estavam arbitrados X e só para um terço das obras foi o X todo. Eu lembro de ver isso no jornal. Mas isso também não passa na Assembleia. Muito mais do que estava proposto. Não passa pela Assembleia. Pois não. Em contrapartida, se o Governo decide fechar a maternidade de Alfredo da Costa, pode-se interpor uma providência cautelar. Quer dizer, há uma série de absurdos completos neste esquema de direitos e deveres públicos e que no domínio financeiro, com a facilitação dos financiamentos, veio ajudar a este desabar que foi. E o que dizer do posicionamento do Tribunal de Contas ao longo de todos estes anos? Em relação às PPPs? O Tribunal de Contas creio que funciona muito bem. Eu não sei se de facto há consequências. Eu creio que se alguém cometer uma patifaria é multado. Suponho que é assim. Sim. Bom, mas a multa são uns milhares, creio que, de euros. Você contrata, por exemplo, a ponte de Coimbra. Há lá uma ponte que foi feita há meio de anos, que custou 4 vezes mais. Eram 100 milhões, por hipótese, e custaram 400 milhões. Há casos de obras dessas em que entre o contratado e o real final são 8 vezes mais. Você contrata por 100 e custa-lhe 800. Sim. Em média, isto saiu por informação do próprio Tribunal, todas as obras em média custam o dobro daquilo que foi contratado. Bom, que consequências é que há? Não sei. Que consequências é que há, Sérgio? Eu acho que, antes das consequências, eu por acaso julgo que o Tribunal de Contas sempre teve uma perspectiva e sempre teve uma atuação atenta a este tipo de casos. Aliás, não foram raros os relatórios que o Tribunal de Contas produziu a alertar para um conjunto de ilegalidades ou um conjunto de insuficiências. Mas preventivamente. Mas preventivamente também quando podia atuar preventivamente, porque eu dou-lhe um exemplo, professor. Nas subconcessões, por exemplo, o Tribunal de Contas recusa o visto inicialmente porque as subconcessões não tinham custo comparador público, que é um instrumento fundamental para percebermos se sai mais barato aos contribuintes o recurso a uma parceria pública ou privada ou o recurso ao investimento público tradicional. Não tinham. O Tribunal de Contas recusa o visto prévio por não terem. E depois é feito o custo público comparável depois já das obras estarem em curso. Quer dizer, iniciaram a obra, fizeram um custo público comparável para comprovar que aquela obra de facto saía mais barato aos contribuintes e, portanto, aí o Tribunal de Contas vê-se obrigado a ratificar e a dar o visto. Mas não poucas vezes o Tribunal de Contas alertou para essa situação. E tem ideia de qual é o valor das multas do Tribunal de Contas? Não tenho ideia. Não faço ideia. Sim, mas julgo que em comparação com o investimento que isto tudo representa, deve ser muito pouco. Eu tenho a impressão que o Tribunal de Contas precisava ter mais competências e intervir mais fortemente. É a noção que tenho. Porque eu não consigo perceber como é que há o Tribunal de Contas, há a Inspeção-Geral de Finanças e um Estado de repente cai na falência, como nós. Ninguém é responsável. Os políticos não são responsáveis porque tinham poderes para fazer. O Tribunal de Contas não é responsável, não sei porquê. Isto é uma coisa aflitiva, de que o público não tem consciência. É que um Estado pode ir à falência funcionando todos os órgãos de acordo com a legalidade do tempo. Há aqui, de certeza, alguma coisa que escapa e que não corresponde à atualidade da vida. E falta outra coisa, professor, se me permite, que é uma expressão que os ingleses utilizam muito e que se vê muito pouco no nosso país e em alguns países da Europa, que é o accountability. Ou seja, a prestação de contas por aquilo que se faz. Mas não se lhes exige. E a partir do momento em que for legislado esse accountability, e, portanto, essa obrigatoriedade de prestação de contas por aquilo que se faz com a utilização dos dinheiros públicos, eu acho que isso é um fator, quanto mais não seja, dissuasor. Bom, enfim, dissuasor de práticas menos corretas, se elas existem, é com certeza. Mas pelo menos será um fator de maior responsabilidade naquilo que se assina e naquilo que se faz. Mas as coisas, se não são depois executadas, também não vale muito a pena fazer leis. Compreendo, mas o que é facto é que é preciso... mas isso é do domínio da Justiça. Mas é do domínio da legalidade também. Eu, no domínio da Justiça, a única coisa que me espanta, se me permitem, é esta investigação decorrer há mais de um ano. Qual? Esta sobre as PPPs. Esta toda, total. Mas é uma coisa mais de um ano. E não há nada? O relatório da Comissão de Inquérito ter sido, aliás, como é normal e como é exigido, entregue à Procuradoria para, neste caso, como já decorreu uma investigação para suporte a essa investigação, presumo,
e nós não termos conhecimento até à data nem de conclusões, nem de como é que está o processo. Sim, mas este é um caso pesado. Mas estamos a falar, vamos lá ver, temos que usar as palavras, não é? Estamos a falar de suspeitas de corrupção. Não, eu acho que nós estamos a falar, sobretudo, da justificação para estas opções, independentemente de ter havido corrupção ou não. Eu acho que até para os próprios atores políticos que assinaram esta documentação toda, era importante haver uma investigação e haver resultados de uma investigação. Porque imagino que nenhum deles teve uma atitude mas essa nunca se fará. Ilegal. Vamos imaginar que nenhum deles teve uma atitude ilegal. Já viu a suspeita que recai sobre essas pessoas? Sim. Sim, mas nós também sabemos hoje em dia que é muito fácil contornar as leis, não é? Pois, mas isso é um problema. Ou seja, as coisas acontecem e há sempre forma de as branquear. Mesmo as próprias leis encarregam-se de ter essas válvulas de escape, não é verdade? É que o poder político não tem responsabilidades perante a sociedade se decide fazer uma autoestrada que porventura não vem a ter uso. Não há maneira de pedir responsabilidades nenhumas. Pode-se dizer que foram incompetentes, mas não há aqui... E quem paga essa irresponsabilidade, no caso dela existir, são sempre os mesmos, são os contribuintes. Claro, isso é evidente. Dr. Medina, vamos falar das parcerias público-privadas na Europa, comparar a situação portuguesa com a situação europeia, porque as pessoas também têm curiosidade em saber, porque em muitos outros países também há parcerias público-privadas. Digamos que esta forma de construir, de investir, de construindo, segundo este modelo das PPPs, é mais comum nos países do que noutros. Reino Unido. É mais comum nos países do que noutros. Sim. Não, mas o que é curioso é que no Reino Unido suponho que funcionou relativamente bem, embora tivessem celebrado imensas parcerias, sei umas centenas seguramente. Eu tenho aqui em valor correspondiam em 2009 a 8,5% do PIB. Do PIB quê? Do PIB do Reino Unido. Pois, mas o Reino Unido constitui, digamos, um caso relativamente saudável desta figura. Os países que mais se empenharam por esta via, eles mesmos já são hoje, aos olhos da Europa, significativos, andam sempre juntos. Sim. Na falência. Sim. É o Chipre, é Portugal, é a Grécia, é a Hungria e a Espanha. Em termos de percentagem do PIB. Pois, bom, quer dizer... Qual é o que tem mais em percentagem do PIB? Portugal está à frente. Portugal está à frente. Quer dizer, Portugal, em função da sua riqueza anual, é o país que mais se empenhou nestas PPPs. Nas parcerias público-privadas, mais do que a Grécia e a Espanha. Em percentagem do PIB é Portugal. Portugal, se não me engano, em percentagem do PIB era cerca de 9,1%. Sim, cerca assim, é 9,10%. Mas repare, muito se fala do Reino Unido. Eu não sei se nós conseguimos mostrar este gráfico. Não, ele está com letra miudinha, mas pode dar a informação mais relevante. Mas repare, o Reino Unido tem apenas 13% das suas parcerias público-privadas contratadas destinadas ao Departamento de Transportes, portanto, infraestruturas rodoviárias. Sim, Portugal tem 96%. E depois tem 3% para a saúde e 1% para a segurança. E no Reino Unido o que é o resto? E no Reino Unido nós temos saúde, que é o que tem mais, defesa, educação, transportes, que é o quarto maior, com 13%, o governo escocês, departamentos governamentais da Escócia, variado. Ambiente, governação local, executivos, departamentos da Irlanda do Norte, trabalho e pensões, alfandegário. Têm vocação para muitas coisas. Para muitas coisas. Porque a PPP justifica quando, em primeiro lugar, satisfaz a necessidade pública. Em segundo lugar, justifica o seu recurso porque é mais barato. Porque o privado é mais eficiente, em princípio. E em terceiro lugar, era essa que queria dizer, é que o privado, à partida, e essa é a questão talvez ideológica mais discutível em relação a tudo isto, é que o privado é mais eficiente que o Estado a gerir. Mas respeitando estes dois princípios, da satisfação das necessidades públicas e da redução de encargos para o Estado, uma PPP faz sentido existir, quanto mais não seja só por isso. E, portanto, em Inglaterra, ou no Reino Unido, se quisermos, de facto elas são muito utilizadas, mas com uma distribuição por um conjunto enorme e uma variedade enorme de setores. O que significa que as PPPs não foram um instrumento preferencial na maioria dos países europeus. Não foram. Não, de longe. Não. E tirando o Reino Unido, nós fomos aqueles que foram mais longe. Sim. Em termos de PIB, sim. Então e os outros como é que fizeram? Fizeram investimento público. Pois o Estado fez a sua conta, pagou isto. Não, por exemplo, a Irlanda, nem de perto nem de longe, tem uma rede viária, rodoviária que se assemelha à portuguesa, não é? Olha, eu posso lhe dizer que a Irlanda em 2010 fez uma parceria público-privada que se consideram
Other PPP, que são parcerias público-privadas abaixo de 500 milhões de euros, e, portanto, a Irlanda fez uma que não chegou a 300 milhões de euros. Eu tenho aqui 2,5% do PIB, a Irlanda. Em termos de PIB não tenho. E nós estamos a falar em termos de um período temporal mais crítico entre que anos? Entre 2005 e 2010? Talvez. Sim. Entre 2006... Eu tenho aqui esta informação. Cerca de 34% do valor das PPP em exploração correspondem a projetos concretizados entre 2005 e 2010. Doutor Medina, isto remete para o estudo do professor Avelino de Luz, não é verdade? Sim. Ele tem-se dedicado muito, até porque ele fez parte de uma comissão qualquer que depois abandonou, porque não lhe davam elementos. Pois, mas isto é um fenómeno muito concentrado em termos da Europa. Reino Unido muito, e depois Portugal, Chipre, Grécia, Hungria e Espanha. O resto... praticamente nada. Tenho aqui 4 ou 5 ou 6 países que têm 0 de PPP. Quais são? Já agora é interessante saber. Tenho aqui a Eslovénia, a Roménia, Malta, a Letónia, a Dinamarca e depois tenho com 0,2 a Suécia, do PIB, praticamente nada, a Finlândia com 0,3, claro, são os países nórdicos. A Alemanha 0,4, quer dizer... Os desenvolvidos. Pois, os mais ricos. Pois, aqueles que são geridos com cabeça. E aqueles que são geridos talvez com maior responsabilidade. Sim. Para... Pois é isso que o doutor Medina está a dizer, não é? Mesmo. É isto. Não, por exemplo, a Bélgica, que não é um primor de gestão, 1%. A Holanda, 0,8%. Nós temos 9 vezes mais. A Bulgária, 0,7%. A França, também não é um primor de gestão, 0,7%. Sim, portanto, praticamente não há parcerias público-privadas. Este é um fenómeno muito concentrado na Europa, em 4 ou 5 países. Sim. Aliás, esses 6 países que o professor referiu representam cerca de 65%, se não me engano, do volume total de parcerias público-privadas. E, portanto, não é por coincidência que também são países que tiveram quase todos à beira de um resgate, se não é que não foram mesmo quase todos resgatados. Não, porque se contarmos que a Espanha teve um resgate financeiro, que o teve, embora de uma forma diferente. O fenómeno da gestão... E do qual se livrou muito bem, exatamente. O fenómeno da má gestão financeira é alguma coisa que caracteriza um país e uma sociedade e um poder político. Não. Isto não é por acaso que acontece. E, entretanto, também, Sérgio Azevedo, calcula-se que se executassem todas as PPPs previstas até 2017, o valor total das mesmas ascenderia a cerca de 70 mil milhões de euros. É um número... Eu julgo que isso são dados do professor Avelino de Luz. É um dado que ele já... Ou seja, praticamente o valor da empresa. Quer dizer, felizmente, isso acabou. Porque senão era uma barbaridade, 70 mil milhões. Sim, porque existiam muitas em projeto que não foram mais. Em vez de 10%, eram 40% do PIB. 40%, já volta disso. Sérgio Azevedo, explique-nos a relação, em termos de custos, entre as parcerias públicas, as PPP rodoviárias e as PPP da área da saúde. Porque as da área da saúde não configuram aqui nenhuma... Não, porque também não foram objeto de estudo. Só foram as rodoviárias e as ferroviárias. Este inquérito deixou de fora o resto. Deixou de fora. E acha bem que isso tivesse acontecido? Foi por deliberação e por negociação dos partidos políticos. E, portanto, eu julgo que há um partido que quis incluí-las, mas também lhe confesso. Eu acho que era preciso outra comissão de inquérito, provavelmente, para avaliar tudo isso, porque foi praticamente impossível. Repare que a comissão de inquérito foi prorrogada de 3 vezes e, portanto, teve um funcionamento de 1 ano. Tivemos mais de 70 audições, mais de 100 reuniões e, portanto, é muito difícil avaliar todos estes contratos e tudo isto. Este fenómeno... Mas as parcerias na saúde, se me permitam só são diametralmente opostas àquilo que são as parcerias rodoviárias, até porque na saúde as coisas vão funcionando e, portanto... Sim, não é tão mau como não é tão... E certamente se encontrarão pontos negativos, mas quer dizer, em comparação com as rodoviárias e com aquilo que foram as parcerias rodoviárias, enfim, tomara nós que fossem todas para a saúde. Enfim, com a pré-falência de 2011, nós fomos surpreendidos, eu digo isso porque eu não estava dentro dos números, com empresas públicas a dever 30 mil milhões, municípios 10 mil milhões, a Madeira 5 ou 6 ou 8, não sei, mil milhões. O Estado nem se fala. Parcerias de 36 mil milhões. Quer dizer, parece que isto andou como as ovelhas andam no campo a pastar. Comendo aqui, comendo ali, comendo acolá. Tudo disperso. É um rebanho de gastadores sem um pastor.
É a sensação que tenho quando olho para estes números. Para mim, eu que olho para estes números sempre deixe-me só explicar uma coisa. Em termos de orçamento, porque eu costumo estudar o orçamento, aquele pacote que é publicado no relatório geral. Estas outras coisas, que são são algo imenso, em geral não são vistas praticamente por ninguém, nem creio que pela própria Assembleia. Em termos